Você olha para os 3,2 trilhões em reservas da China e pensa, poder absoluto, a capacidade de comprar nações, corromper governos e ditar as regras da economia global. A lógica é sedutoramente simples. Quem tem o ouro, manda. Mas essa é a maior mentira já contada. Uma farsa monumental encenada nos palcos do capitalismo global. E aqui está a verdade que ninguém está te contando. Esses 3,2 trilhões de dólares não são uma arma, são algemas. São as correntes mais caras já forjadas, e a China prendeu a si mesma com elas. A tese é brutalmente simples. A China não é dona de 3,2 trilhões de dólares. Ela é refém deles. E um refém não pode vender o seu sequestrador. Para entender essa armadilha, você precisa descer a camada zero, ao acordo faustiano que Pequim fez há décadas. Eles olharam para a máquina de impressão de dinheiro mais poderosa do mundo e decidiram se tornar seu principal cliente. Cada iPhone exportado, cada container de brinquedos que saía de Xangai, voltava para a China na forma de um título do Tesouro Americano. Era um ciclo virtuoso. Eles nos vendiam bens reais e nós lhes devolvíamos um pedaço de papel, um reconhecimento de dívida. Eles ficavam com as coisas e nós com a promessa. Por um tempo funcionou. O yuan permaneceu barato. As fábricas chinesas vomitavam produtos para o mundo e as reservas cresciam como um balão. Mas um balão, quando inflado demais, para de ser um veículo e se torna uma bomba. E essa bomba está prestes a explodir. A primeira camada da armadilha é a mais óbvia, o preço. Imagine que a China, em um acesso de pânico, decide liquidar apenas 1% dessas reservas, 32 bilhões de dólares. Parece manejável em um mercado de trilhões, certo? Errado. Os mercados não são máquinas racionais, são criaturas de puro pânico. A notícia se espalharia como um vírus. A China está vendendo. O primeiro lote sairia com um preço razoável, o segundo, mais baixo. No terceiro, os compradores sumiriam, farejando sangue na água. O valor dos títulos desabaria. E aqui está o golpe final. A China não estaria apenas vendendo com desconto, ela estaria incinerando o valor de todo o seu patrimônio restante. Cada centavo de perda na venda se multiplicaria por 3,1 trilhões ainda em suas mãos. Seria um suicídio financeiro, um incêndio que consome sua própria riqueza. Mas a tensão deixa de ser financeira e se torna existencial quando você percebe que isso é sobre a estrutura que sustenta o poder chinês. O Partido Comunista Chinês mantém seu controle através de um pacto não escrito. Nós lhes damos crescimento e estabilidade, e vocês nos dão lealdade. Esse crescimento, por décadas, foi financiado por esse rio de dólares. O sistema bancário chinês, os projetos de infraestrutura faraônica, a própria capacidade do Estado de funcionar, tudo está lastreado nesse imenso colchão de ativos em dólar. Vender esses ativos de forma agressiva não seria uma má jogada financeira, seria serrar o galho sobre o qual o próprio partido está sentado. A estabilidade do yuan, controlada com mão de ferro, depende dessa montanha de dólares. É um castelo de cartas elegantemente construído, onde cada carta é um título do Tesouro Americano. Puxe uma e todo o edifício desaba. E aqui chegamos ao pesadelo absoluto de um estrategista em Pequim. Vamos chamá-lo de o grande despejo. A China, exasperada, decide usar sua arma final e anuncia que liquidará toda a sua posição de uma vez. Uma declaração de guerra econômica. Nos primeiros segundos, os mercados globais entrariam em paralisia. O preço dos títulos do Tesouro despencaria para próximo de zero. A taxa de juros americana, o coração do sistema financeiro global, explodiria para 20%. 30%, talvez 50%. O crédito no mundo inteiro secaria instantaneamente. Empresas quebrariam. Aposentadorias seriam vaporizadas. Seria o crash de 1929 multiplicado por 1000. Uma depressão global que faria a Idade das Trevas parecer um pequeno contratempo. Seria o fim do mundo financeiro como o conhecemos. Mas por que esse cenário não pode acontecer? Porque no momento em que a primeira venda for executada, um comunicado seguro seria enviado de Washington para Pequim e não conteria uma ameaça militar. Conteria uma pergunta simples, uma única frase que congelaria o sangue de qualquer líder chinês. O que vocês vão aceitar como pagamento? A China tem 3,2 trilhões de dólares. Mas a pergunta que assombra Pequim não é o que podemos comprar, é o que nos é permitido comprar. E a resposta é
quase nada que realmente importe. Não pode comprar a Google, não pode comprar a Tesla, leis de segurança nacional barram todas as portas. Ela não pode comprar soberania tecnológica, não pode comprar a obediência do Ocidente, não pode converter em euros ou ienes sem destruir esses mercados também. O dinheiro, em tal escala, deixa de ser dinheiro e se torna um conceito abstrato. A China ficaria presa com um número em uma tela, um reflexo de um poder que ela não pode exercer. O grande despejo não acontece porque seria um tiro no pé cósmico. A China se mutilaria financeiramente, destruiria seu principal cliente e ficaria com uma pilha de papel inútil, tudo para provar um ponto que ninguém contestou. Ela é grande demais para falir e grande demais para agir. A China não é uma superpotência à espera de seu momento, é um gigante acorrentado por sua própria riqueza. E as correntes estão ficando mais apertadas a cada dia. Essa é apenas a primeira camada da armadilha. Na parte 2, você vai descobrir a estratégia desculpa da China, a linha do tempo para o colapso silencioso e o que isso significa para o seu dinheiro. A crise já começou e a maioria só vai perceber quando for tarde demais. Na primeira parte você viu a armadilha. Agora vamos revelar a estratégia de fuga desesperada da China e como essa bomba relógio está prestes a detonar a economia global e suas finanças pessoais. A estratégia real de Pequim não é a vingança, mas a paciência. Não é o confronto, mas a erosão lenta. Eles entenderam, tarde demais, a natureza de sua prisão de 3,2 trilhões de dólares. E agora, sua única jogada é tentar desmontá-la tijolo por tijolo, sem fazer barulho, sem acordar o gigante. Eles não podem vender de forma agressiva, mas podem parar de comprar. Podem deixar as dívidas antigas vencerem e não reinvestir o principal. Podem desviar lentamente novos superávites comerciais para ouro, para matérias-primas, para a nova rota da seda, qualquer coisa que lhes dê recursos reais, não promessas digitais. É um jogo de respiração lenta, uma fuga gradual de uma cela que eles próprios construíram. Mas até esta estratégia sutil está cheia de perigos mortais. A linha do tempo é longa e cheia de armadilhas. Levaria décadas para reduzir significativamente essa exposição sem causar pânico. E nestas décadas, o mundo muda. A ascensão do yuan digital, as tentativas de internacionalizar sua moeda são movimentos desesperados para escapar da hegemonia do dólar, mas é uma batalha perdida. O dólar não é forte apenas porque os Estados Unidos têm um exército poderoso, é forte porque é a língua franca do comércio, o óleo da máquina global. Deslocar isso é como tentar mudar a gravidade, e enquanto a China tenta essa manobra impossível, os riscos reais se acumulam e eles atingem você diretamente. A inflação americana é a arma secreta. A maior ameaça ao tesouro chinês não é uma venda, mas a política monetária americana. Se os juros dos Estados Unidos sobem de forma sustentada, o valor de mercado dos títulos que a China já detém desaba. Eles estão presos, assistindo passivamente sua riqueza evaporar por decisões tomadas em Washington. E para sustentar esses juros altos, o Fed pode desencadear uma recessão global que destruirá seu maior cliente, o consumidor ocidental. A reorganização global já começou. As cadeias de suprimentos estão se fragmentando. A produção migra para o Sudeste Asiático, Índia e México. O superávit comercial chinês, a fonte desse rio de dólares, pode não ser eterno. E se o fluxo secar, a China ficará presa com um patrimônio estático que se desvaloriza silenciosamente, ano após ano, como uma estátua de gelo sobre um sol fraco mas persistente. A ironia final é tão profunda que beira o poético. A China, em sua busca por se tornar uma superpotência capitalista, adotou a lógica de seu rival de uma forma tão completa que agora não pode se livrar dele. Ela se tornou o maior credor da América, sim, mas um credor que não pode cobrar a dívida. Um credor cuja própria sobrevivência depende da solvência de seu devedor. Os Estados Unidos, a nação devedora, detém o poder supremo. Eles podem imprimir a moeda na qual sua dívida é denominada. Eles podem, em essência, pagar a China com o dinheiro que criam do nada, diluindo o valor do que lhes devem. É a posição de poder definitiva, e eles vão usá-la. A China trabalhou décadas, transformou seu povo e seu meio ambiente para acumular essa riqueza abstrata. E no final, descobriram que compraram não um império,
mas uma hipoteca. Uma hipoteca sobre uma casa que nunca poderão possuir, cujo dono pode, a qualquer momento, decidir alterar os termos do contrato. O final dramático não é uma explosão, mas um suspiro lento e prolongado. É a imagem de um banqueiro chinês em um escritório sem janelas, olhando para um monitor que exibe 3,2 trilhões de dólares. Ele não vê poder, ele vê uma jaula de ouro. Ele vê o trabalho de uma geração inteira transformado na maior garantia já dada para a estabilidade do sistema americano. A vingança final do capitalismo ocidental não foi a conquista militar ou a conversão ideológica, foi convencer o seu maior rival a financiar voluntariamente a sua própria subordinação. E você é o dano colateral. Quando esta armadilha financeira se fechar, o dólar será abalado até seus alicerces. A inflação que já conhecemos será uma memória distante. Mercados entrarão em colapso, poupanças serão evaporadas e a instabilidade geopolítica atingirá o nível não visto desde o século XX. Isso não é teoria, é mecânica financeira pura. E o relógio não para. A maioria das pessoas será pega de surpresa. Elas assistirão às notícias e culparão políticos ou ciclos econômicos. Elas não entenderão que estavam assistindo a um jogo de xadrez de décadas chegar ao seu movimento final. Mas você não precisa ser uma delas. A crise é também uma oportunidade. Para os que entendem o jogo, é a chance de se posicionar à frente da maior transferência de riqueza da história moderna. Se você quer não só sobreviver, mas prosperar no que está por vir, você precisa de uma comunidade que enxergue além das manchetes. Precisa de análise em tempo real, de estratégias concretas e de uma rede de pessoas que pensam como você.